CBF da UFPE possui vínculos com diversas instituições, como a nossa, o UF da UFRJ, o CBPF, entre outras. Ele esteve em diversos cargos de gestão de relevância, sendo alguns deles o diretor da FACEP, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, desde e durante sua implantação. Foi secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, presidente da FINEP, e desde 2005 a 2010, ministro de Ciência e Tecnologia do Brasil, durante a gestão do ex-presidente Lula. O professor Sérgio é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento, da SBF, entre outras instituições nacionais e internacionais. Bom, há 4 anos que eu o conheço e posso dizer, assim como as pessoas que o conhecem de perto também poderão afirmar, que além de ser um pesquisador incrível e um orgulho para a ciência brasileira, ele é uma pessoa maravilhosa e de valor incalculável para toda a comunidade científica. Vale a pena mencionar, por exemplo, em particular, agora com um pouco mais de força, que o professor Sérgio, durante essa pandemia da Covid-19, é um dos coordenadores do Comitê Científico do Combate ao Coronavírus no Nordeste. E que, em meio de todas as suas atividades, ele está dando a palestra para a gente. Então, a gente é muito grato por isso. Bom, e agora, em relação a prêmios, ele, ao longo de toda a sua trajetória, ele tem recebido diversas premiações. Mas, para continuar, eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo Barbosa, presidente da Comissão da Matéria Condensada da SBF. Obrigado, Mercedes. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? A Belita me pediu para falar um pouco sobre o prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, né, que talvez seja o prêmio mais recente dos muitos prêmios que o Sérgio Rezende recebeu. Nós, lá na Comissão de Área de Física da Matéria Condensada e Materiais da SBF, criamos há mais ou menos 2 anos atrás esse prêmio Joaquim da Costa Ribeiro, que é para fazer um reconhecimento aos pesquisadores brasileiros e também estrangeiros que trabalham no Brasil pela sua contribuição à área de física da matéria condensada, na área de pesquisa, na área de formação de recursos humanos. Então, esse prêmio foi concedido pela primeira vez no ano passado para o professor Sérgio Mascarenhas, que é um dos pioneiros da nossa área de física da matéria condensada aqui no Brasil. E um pouquinho antes da pandemia, vocês devem ter recebido o aviso que no ano de 2020, o ganhador desse prêmio foi o professor Sérgio Rezende, né? Esse prêmio vai ser entregue, né? Mas foi adiado o encontro de outono da SBF. Então, apesar de que, enfim, todo esse anúncio já foi feito, eu queria fazer como se fosse um anúncio extraoficial da entrega do prêmio aqui, aproveitar o nosso colóquio, né, e homenagear também dessa outra forma o professor Sérgio Rezende, parabenizá-lo por ser o ganhador desse prêmio Joaquim da Costa Ribeiro do ano de 2020, e esperamos que em breve a gente possa presencialmente fazer a entrega desse prêmio para o professor Sérgio. Muito obrigado. Ótimo, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado a Mercedes também. E agora passamos a palavra ao professor Sérgio. Boa tarde, pessoal. Obrigado, João, pelo convite. Obrigado, Mercedes, pela generosa apresentação. Obrigado, Rodrigues, pela concessão do prêmio e pela apresentação. Eu acho que o prêmio estaria sendo entregue hoje ou amanhã, por coincidência, porque a reunião seria essa semana, a reunião da SBF em Bonito, né, para a qual eu estava programado ir. E quero cumprimentar meus amigos de longas datas aqui, Zé Albuquerque, Luiz Davidovich, Vitória Bartem, Erasmo Ferreira. Erasmo, quanto tempo a gente não se vê? Miguel, João Sineker e outros que não estou vendo aqui na tela, mas tenho
grandes amigos e amigas aí na UFRJ, estaria aí mais ou menos, eu não sei se era, já não lembro se era na semana passada ou na seguinte, para apresentar esse colóquio. Felizmente, nós temos esses meios digitais e podemos, então, fazer isso à distância. Aliás, eu acho que depois eu acho que eu não falei na Belita, é porque eu olhei as pessoas. Belita, satisfação tê-la aqui. Você é diretora do Instituto ainda, imagino, não? Sou. Isso. Então, nós vamos mudar algumas das nossas práticas, né? Vamos usar mais esses meios depois, porque eles são muito convenientes, por muitas razões. Estou vendo aqui também Kodama, Takeshi Kodama, satisfação em vê-lo. Bem, como Mercedes ou Rodrigo, não lembro, mencionaram, eu estou há 8 semanas e meia envolvido com uma questão que eu jamais imaginei, que é exatamente uma questão da área de saúde. Eu recebi um convite para ser um dos coordenadores desse comitê há 9 semanas e tentei escapar. Falei, mas eu não sou da área de saúde. Não, mas você tem experiência de gestão e tal. Eu acabei aceitando e acho que foi importante. Realmente, eu estou ajudando com a minha experiência de gestão, contribuindo para as pessoas trabalharem juntas, porque não é fácil trabalhar juntos, né? Logo surgem modelos diferentes, ideias diferentes, então eu estou contribuindo para isso, aprendendo bastante, naturalmente. E como eu estou envolvido com a Covid, eu não posso deixar de mostrar alguns slides sobre a situação que nós vivemos. Deixa eu agora fazer usar aqui o share screen, firma, modo de apresentação. É a primeira vez que eu estou usando o slide num evento como esse, numa live, né? Estão vendo aí, né? Certo? Como eu falei, nós temos uma situação muito difícil de ter uma coincidência de uma pandemia horrível, não imaginada por pessoas da nossa geração, ao mesmo tempo que temos um desgoverno federal. Tem aí uma notícia da Folha de São Paulo, do dia 8 de abril, quando ela já estava claramente se expandindo no Brasil, do presidente da República dizendo que era uma gripezinha e ele já tinha feito alguns pronunciamentos, entre eles defendendo o uso de um medicamento que não está provado que não é bom para essa doença. Passou um mês e ele, que está numa campanha contra o confinamento, ele foi com o ministro da Economia, com empresários ao Supremo Tribunal Federal, de improviso, para pressionar pelo fim do isolamento. Ou seja, ele está em campanha desde o começo contra tudo que a ciência diz que deve ser feito. O resultado está ali, uma matéria da Folha de São Paulo, de poucos dias atrás, dizendo que a América Latina é o epicentro da pandemia e o Brasil é o país mais preocupante, segundo a Organização Mundial da Saúde. E essa situação grave nós estamos vendo aí nessa figura, que mostra a evolução do número de óbitos pela Covid em vários países, e nós vemos, isso é uma escala semi-log, e nós vemos o Brasil avançando rapidamente ali. Ainda tem um número 5 vezes menor do que os Estados Unidos, mas a continuar nesse ritmo, pela inclinação dessa curva, nós vamos passar os Estados Unidos. Nós já passamos em número de casos a Espanha, a França, a Itália, e em número de mortes vão passar na próxima semana. É uma conta fácil de fazer. Tem aqui uma figura que o professor José Dias, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é membro do subcomitê
de simulações do Comitê Científico fez, em que temos aqui o número de óbitos até outro dia, até dia 24, o número real de óbitos, 24 não, 25. O número chegou a 24.500. Hoje já sabemos são mais de 25 mil. Essa curva de baixo é a curva simulada, é a projeção feita que quando começar os confinamentos no Brasil, decretados por alguns governadores, se o confinamento tivesse sido de 70% da população, nós teremos hoje cerca de 4.800 mortes, que é o número de mortes que a China teve em toda a pandemia. E a China é um país de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, ou seja, 4.800 mortes é um número grande. Quando isso ocorreu na China, nós achamos que era um número grande. Quando o nosso número é 5 vezes maior. E o trágico disso, isso é devido, então, ao fato que, embora os confinamentos tenham sido decretados pelos governadores, o presidente da República, desde o começo, ficou atacando os governadores, ficou incentivando as pessoas a saírem do confinamento. Ele faz isso toda semana. Não há uma semana que nós passamos sem ter pelo menos um exemplo, um mau exemplo dele, de estimular a saída do confinamento. Então, se o confinamento fosse de 60%, eu falei 70%, mas 60%, nós teríamos 5 mil mortes. Então, nós devemos debitar essas 20 mil mortes, né, a alguém, ao presidente da República. Então, não é à toa que nosso colega Moisés Zweig escreveu um artigo na Folha de São Paulo, há 20 dias, em que chamou o presidente da República de genocida. Esse período do Brasil vai entrar para a história, é um período negro, que nós não sabemos ainda as consequências, mas os pedidos de impeachment dele já são muitos no Senado, no Congresso Nacional. Bem, eu vou agora falar de física, e eu não posso deixar de fazer isso em homenagem ao nosso querido amigo Dominique Givor, professor visitante aí do Instituto de Física durante muitos anos, e uma homenagem às mais de 25 mil vítimas da Covid no Brasil. Vou, então, mudar completamente de assunto. Uma das vantagens de nós trabalharmos nessas áreas que trabalhamos é que a gente consegue esquecer um pouco essa realidade triste que temos em volta de nós, e nós vivemos disso, então eu tenho conseguido passar por esse período, de vez em quando, alguns dias, algumas horas por dia, eu consigo me desligar dos problemas e pensar na física. Vocês sabem, né, que o magnetismo dos materiais e que ocorre quando os materiais têm íons de transição do grupo de ferro ou íons de terras raras, porque esses materiais têm camadas incompletas de átomos, de elétrons, e essas camadas incompletas têm, então, um momento angular resultante, spin, momento angular, e materiais que têm esses íons, eles podem ser magnéticos. Além de ter camadas eletrônicas incompletas, é preciso ter uma interação entre os íons, e essa interação, que é a interação de intercâmbio, faz então com que eles tenham ordem magnética. Os materiais magnéticos são utilizados há cerca de 150 anos em aplicações práticas importantes. E as aplicações práticas dependem muito da forma da curva de esterese do material. A curva de esterese, que é a magnetização em função do campo aplicado, ela define a possível aplicação do material. Um material em que o ciclo de esterese é muito estreito, como esse daqui, ele é chamado mole ou doce, e ele é usado em transformadores, geradores, motores, cabeçotes de gravação, porque ele tem uma magnetização que varia proporcionalmente
ao campo magnético, portanto, a corrente no enrolamento, e isso, então, é usado para essas aplicações. Está aqui uma fotografia de imagem de transformadora de motores. Os materiais duros, com que nós temos contato direto, né, na nossa geladeira e assim por diante, são materiais que têm um ciclo de estreia largo. Largo e quanto mais alto, melhor, porque eles retêm a magnetização, mesmo sem campo magnético aplicado. E os materiais intermediários são usados para meio de gravação magnética. Você magnetiza o material e tira o campo magnético, mas ele retém a magnetização, que é usado, então, para armazenagem de informação. Os materiais duros, no qual Dominique Givor trabalhou intensamente, deu grandes contribuições para a evolução do entendimento e para a evolução dos materiais. Como eu falei, tem um ciclo de historese largo e uma forma de medir a característica do material é pela área desse retângulo definido aqui pelo ciclo de historese. Vocês veem que o resultado da pesquisa em materiais magnéticos levou a aumento desse que chama de produto BH, um fator de 20, mais de 20 ao longo dos anos, e hoje os ímãs de neodímio ferro-boro são utilizados em aplicações diversas, e eles é que permitiram a diminuição do volume de motores, de geradores, e assim por diante. Tem aqui uma figurinha que mostra que o mesmo fluxo magnético é produzido por um pedacinho de neodímio ferro-boro, que era produzido até 30 anos atrás, 40 anos atrás, por aço magnético. Se não fosse essa evolução no fluxo do ciclo permanente, nós não conseguiríamos ter turbinas eólicas lá em cima daquela torre com a capacidade que nós temos hoje. Nós também não conseguiríamos ter a quantidade de pequenos motores que nós temos no automóvel e também o motor para o automóvel híbrido, automóvel elétrico. Então, essas aplicações, está aí uma quantidade de aplicações que tem. Isso aqui é de um artigo do Marcelo Nobel, que saiu na revista Ciência Hoje, já faz um tempinho. A gravação magnética também é importante desde o começo dos computadores. Na fase inicial, a memória rápida do computador era um tambor magnético, mas a grande memória era feita por fitas magnéticas. Alguns de vocês, de nós, trabalhamos com computadores que ocupavam assim, uma sala enorme, tinha aquelas fitas que ficavam rodando para um lado para o outro. Aqui é o IBM 360 de 1962. Mas as tecnologias evoluem por conta da física e por conta da engenharia de materiais e assim por diante. E o que aconteceu com a gravação magnética é que ela foi evoluindo, chegamos nos discos rígidos e, nos últimos anos, então, houve uma grande evolução nessas tecnologias possibilitada pela física quântica. Foi a espintrônica, eu vou falar daqui a pouquinho, que possibilitou, então, nós termos discos rígidos de grande capacidade e também memórias de acesso aleatório. A espintrônica, então, é a área da física e da tecnologia em que a característica importante do elétron para as novas funcionalidades é o seu spin. E, na verdade, o spin é o portador natural da informação digital. O spin para cima é 1, o spin para baixo é 0, e a espintrônica trouxe a possibilidade, então, de novas funcionalidades. Muitas pessoas que trabalham nessas áreas têm um exercício de futurologia previsto que a espintrônica irá, digamos assim, possibilitar a continuação, a continuidade da lei de Moore da eletrônica. Eu, como sou mais chegado à física básica e menos às aplicações, eu vejo
muitas das promessas de meus colegas com certo ceticismo, mas pode ser que ele aconteça. Bom, e por que a espintrônica só foi desenvolvida nos últimos 30 anos, por aí? Porque até então nós não tínhamos materiais com dimensões nanométricas. E no material que tem dimensões maiores, o elétron, no seu movimento de transporte de carga, ele perde a informação do spin nas colisões eletrônicas. Se nós tivermos um material que tem camadas magnéticas com espessuras de nanômetros, então, quando o elétron atravessa essas camadas, durante a travessia numa camada, ele não sofre colisão, durante a camada. E aí, então, ele conserva o seu spin. Se não tem colisão, ele conserva o spin, e nós podemos ter, então, transporte do elétron controlado pelo spin. Essa é a base da espintrônica. Na verdade, o nome espintrônica, ele pegou mesmo há mais ou menos 20 anos. Até então, usava-se transporte dependendo do spin ou magnetoeletrônica, até que com o desenvolvimento de aplicações e com o descobrimento do fenômeno, esse nome espintrônica pegou. E uma descoberta da maior importância da espintrônica, que fez dar partida a essa área, foi feita por um grupo francês, onde havia não franceses, entre eles o primeiro autor do trabalho, nosso colega gaúcho Mário Baibes. Mário Baibes estava fazendo pós-doutorado no grupo do Albert Fert, e eles verificaram que numa multicamada magnética, preparada de tal maneira que, sem campo aplicado, uma camada é magnetizada num sentido, a outra no sentido oposto, e assim por diante. Quando aplicava um campo magnético intenso, a resistência dessa multicamada variava por um fator muito grande, 50%. Ou seja, magnetorresistência da ordem de 50%. Até então, magnetorresistência em materiais magnéticos é da ordem de 1%. Então, por isso, essa magnetorresistência foi chamada de magnetorresistência gigante. Vejam que nesse experimento deles, que foi feito em baixa temperatura, foi preciso aplicar um campo de 10 kilo-Heston, 20 kilo-Heston, na verdade, para resistência variar de 50%. Então, uma pessoa cética em aplicações como eu, olha uma figura dessa e isso aí nunca vai ter aplicação prática. Eu preciso trabalhar em baixa temperatura e preciso de um campo tão alto, mas, felizmente, tem gente sempre imaginativa, com muita imaginação, e teimosa, que acredita que dá para fazer diferente. E o fato, então, é o seguinte: hoje nós temos a possibilidade de mudar a magnetização de um material magnético, uma camadinha magnética em relação a uma outra, com um campo pequeno. Isso aqui é uma válvula de spin que é usado no cabeçote de gravação de hard disk, em que nós temos aqui um material antiferromagnético que aprisiona uma camada ferromagnética pelo efeito de exchange bias. Aqui tem uma camada separada e aqui tem uma camadinha de uma condutora, por exemplo, cobre. Então, essa camada aqui tem uma magnetização que é livre. E quando a magnetização estiver no mesmo sentido da camada de baixo, a resistência dessa camadinha de cobre é baixa. Quando ele está no sentido oposto, a resistência é alta, pelo mesmo mecanismo da magnetoresistência, que eu não tenho tempo de explicar aqui agora. O fato é que isso aqui é um sensor magnético com alta sensibilidade e que passou a ser aplicado nos cabeçotes de leitura de hard disk. Ora, até então, o cabeçote de leitura de qualquer sistema de gravação magnética era feito com uma bobina
e a leitura era feita pela indução de Faraday. Ou seja, a magnetização no sentido produz tensão no sentido, uma outra no sentido oposto. Acontece que a indução de Faraday precisa de fluxo magnético. Então, ela precisa de volume. Então, a capacidade de gravação dos meios magnéticos era limitada, porque o bit, que está aqui, o desenho de um bit, ele não podia ser muito pequeno, porque precisava de fluxo magnético. Com a descoberta da GNR, passou a ser possível diminuir o tamanho do bit. Isso aparece, então, nessa figura, que é a densidade em área, em gigabit por polegada quadrada, aqui dos primeiros computadores, a partir do uso da magnetoresistência da GMR, vejo que a derivada da curva mudou. Houve, então, uma evolução de algumas ordens de grandeza. Veja que foi possível diminuir o tamanho do bit por um fator de 10 a 4. Isso é um grande responsável pelo aumento da capacidade do hard disk. Não só isso, mas também o desenvolvimento de materiais para armazenagem. Essa figura mostra, então, a diminuição do tamanho dos cabeçotes de gravação. Nós estamos agora chegando, então, a uma certa saturação e precisamos, então, de novas ideias. Existe um outro tipo de memória, que eu vou falar rapidamente, que é memória de acesso aleatório. Todo computador tem a memória de acesso aleatório, que é feita com semicondutor. Então, quando a gente vai desligar o computador, essa memória vai ser apagada e nós precisamos, então, salvar os dados. Por isso, o computador tem que ter o boot para desligar. Ele tem que pegar tudo que está na tela, que está sendo usado, e botar no disco rígido, para a gente poder usar quando ligar de novo. Só que agora nós temos uma memória de acesso aleatório, RAM, magnética, que é formada, que é baseada também na magnetoresistência gigante. Se nós tivermos, e ela é possível por desenvolvimentos mais novos da espintrônica, pela qual, passando uma corrente por aqui, a gente vai detectar, então, se a resistência está alta ou está baixa, e nós podemos ter, então, a memória magnética que não usa mais campo magnético, que não precisa de campo magnético. A gravação é feita por uma corrente elétrica e a leitura é feita por uma corrente elétrica. E está aqui, então, uma rede de memórias como essa, em geral usa a memória de efeito túnel. Isso aqui, então, é a memória de acesso aleatório. Isso aqui é uma de 2010, ainda com capacidade muito pequena, mas no ano passado, grandes empresas lançaram memórias magnéticas memórias de acesso aleatório magnéticas com capacidade de centenas de megas, gigabits. Elas já vão estar chegando nos computadores. Isso vai permitir que, quando a gente esteja usando o computador, quando quiser parar de usar, desliga, fecha ele e as informações ficam gravadas lá. Quando nós formos ligar de novo, basta abrir o computador, ligar, e a tela volta ao que nós estávamos usando anteriormente. Essa descoberta da magnetoresistência gigante, como eu falei, é que deu origem à espintrônica, e, por conta dela, o Albert Fert, com quem o Mario Babich trabalhou, e o Peter Grimberg, receberam o Nobel de Física em 2007. O Grimberg faleceu há uns 2 ou 3 anos. O Fert tem 81 anos, está produzindo como nunca. Vou mostrar alguns papers do Fert mais adiante. A espintrônica, então, começou com a investigação de fenômenos em multicamadas magnéticas, tem aqui uma lista deles. E aí, então, as novas áreas da espintrônica são muitas, então. Eu vou falar sobre fenômeno de corrente de spin
e vou falar sobre outros que estão em novas fronteiras. Espintrônica em sistema com 2 dimensões, espintrônica antiferromagnética e magnônica. E a informação vai ser telegráfica, porque isso aqui é um colóquio, vou explicar algumas coisas, mas vou mostrar informações muito sucintas sobre ela. Vou então falar sobre o efeito de corrente de spin em metais, para explicar alguns efeitos básicos, e vou descrever resultados mais recentes e puxando para resultados nossos, naturalmente. Aqui uma animação bem simplificada da corrente elétrica em uma camada metálica. Os elétrons têm spin para cima ou para baixo, dependendo da direção de quantização, e a corrente, quando elas estão se movimentando no mesmo sentido, com spin para cima e para baixo, a corrente elétrica é dada pela soma das correntes, com spin para cima e com spin para baixo. Mas se nós tivermos agora elétron com spin para cima, no sentido, e elétron com spin para baixo, no sentido oposto, a corrente de carga é nula. A corrente de carga nessa seção transversal é nula. Mas a corrente de spin é diferente de zero. Porque a corrente de spin é a soma da corrente com spin para cima no sentido, com a corrente de spin com spin para baixo no outro sentido. Por que elas se somam? Ora, é como num semicondutor que nós temos corrente de elétrons e de buracos. Buracos no sentido criam corrente elétrica que corresponde à corrente de elétron no sentido oposto. Aqui nós estamos falando de corrente de spin. Posso dizer que eu tenho uma corrente de spin para cima nesse sentido, ou uma corrente de spin para baixo nesse sentido. Mas é uma corrente de spin sem corrente de carga. Isso é então o que nós chamamos de corrente pura de spin. Os primeiros experimentos feitos com polarização de corrente eram feitos com o que a gente chama de corrente de spin polarizada. Uma corrente de spin polarizada é uma soma de uma corrente de carga com uma corrente de spin. E aí, então, o primeiro fenômeno importante. Se nós tivermos uma corrente de carga com elétron nesse sentido, num material que tem uma forte interação spin-órbita, como platina, paládio, tungstênio, foi previsto, teoricamente, que elétrons com spin para cima vão se deslocar para cima e com spin para baixo. Isso é porque a interação spin-órbita é proporcional a L escalar S, então L para baixo é num sentido, L para cima é no outro sentido, e aqui então eles estão sendo defletidos por interação spin-órbita dado por isso aqui. Isso aqui foi chamado de efeito spin-Hall, por esse argentino, Jorge Risch, que está radicado nos Estados Unidos há muito tempo. Risch previu, então, esse efeito chamado efeito spin-Hall. Ele não conhecia esse paper dos dois russos, Diakonov e Perel, que tinham feito essa previsão de maneira bem mais difícil de entender e não tinham dado esse nome, spin-Hall. O nome spin-Hall pegou e hoje, então, esse efeito é atribuído aos dois. Foram descobertas independentes, embora não tenham sido simultâneas. Então, a corrente... Vejam que aqui nós temos uma corrente de spin para cima. Os elétrons com spins opostos estão se movimentando em sentido oposto. Essa corrente é proporcional à corrente de carga. E ela pode ser descrita por essa expressão. Θ é um coeficiente de proporcionalidade, que é o ângulo de spin-Hall. Sigma é a polarização. Produto vetorial com a corrente de carga, porque essa corrente é perpendicular à corrente de carga. Aí pergunta, mas isso é um efeito importante? Depende do material. Em platina, o ângulo de spin-Hall é 0,05. Tem um material
que é uma combinação de materiais, que o ângulo spin-Hall é da ordem de 0,5. Ora, 0,5 significa o seguinte: se nós temos 10 elevado a 23 elétrons por centímetro se movimentando aqui, metade deles está sofrendo essa colisão, essa deflexão, ou seja, é um efeito muito grande. Pode ser muito grande. Outro efeito previsto teoricamente, que demorou alguns anos para ser verificado, foi o efeito de spin pumping. Ele foi previsto por esse time aí de internacional, Brattais é norueguês, Cerkoviniak é ucraniano, Bauer é holandês e Halpern é americano. Eles previram o seguinte: se nós tivermos uma camada ferromagnética em ressonância ferromagnética, essa camada vai injetar uma corrente de spin na camada metálica que está adjacente a ela. Eles chamaram isso de spin pumping, que é isso que ele está dizendo, ou seja, elétrons bombeiam uma corrente de spin. E a corrente de spin é uma corrente de momento angular. Então, a previsão que eles fizeram é o seguinte: se eu pegar um material ferromagnético e puser em cima dele uma camada, atomicamente, naturalmente, por deposição, uma camada metálica, não magnética, o amortecimento magnético, a largura de linha da ressonância ferromagnética aumenta. Aumenta porque esse mecanismo está transferindo o momento angular para fora da camada magnética. E eles, então, chegaram a essa expressão de que a densidade de corrente de spin é proporcional a M, vetor dMdt, aqui é a magnetização, e aqui é um coeficiente que eles introduziram, que é chamado de spin mixing conductance. Spin mixing conductance pode ser explicado um modelo simples, que é dado pela uma diferença entre a refletividade, entre a transmissão e refletividade de elétrons, com spin para cima e spin para baixo. Como é que se faz um experimento desse? É um experimento de ressonância ferromagnética. Nós temos uma cavidade de micro-ondas ou apenas um guia retangular, a amostra é colocada aqui dentro. Usamos um gerador de micro-ondas para gerar micro-ondas, que é levada, então, para o material. O material reflete e a gente detecta, então, com o detetor. E está aqui um espectro de um filme de permaloide, 60 nanômetros. Isso aqui é um espectro experimental. Parece uma curva teórica. Você pode fitar isso aqui por uma derivada do lorentziana perfeitamente. E por que a derivada? Porque os experimentos são feitos, o espectrômetro de ressonância paramagnética, além do magneto que produz um campo estático aqui, nós temos uma bobina que produz um campo de modulação, e a gente faz uma modulação porque com isso a detecção fica mais simples e mais sensível. Esse, então, é o espectro típico de um material ferromagnético. Pois bem, eu falei que o fenômeno do spin pumping foi previsto em 2002, teoricamente, e em 2004, meu colega Antônio Azevedo apresentou numa conferência de magnetismo um paper que foi publicado no ano seguinte, no Journal of Applied Physics, num volume de conferências, e, portanto, ele ficou escondido durante algum tempo, e que tinha esse ponto de interrogação. Efeito de ressonância ferromagnética. Será spin pumping? O experimento que foi feito é o seguinte: é um experimento de ressonância ferromagnética, como eu expliquei, mas o Antônio, com seus estudantes, fizeram uma tricamada e puseram 2 contatos nas extremidades e mediram a tensão. E olha qual foi a tensão. É uma tensão de microvolts, portanto é uma tensão grande, e essa tensão tem o formato de uma lorentziana que coincide com a lorentziana
da absorção ferromagnética. A absorção ferromagnética é representada por lorentziano. Como nós estamos vendo aqui a derivada, nós estamos vendo a derivada segunda. Então, a suposição que nós fizemos, eu ajudei um pouco nas discussões, mas eu estava envolvido com outras coisas, é que a gente tinha spin pumping aqui. E experimentos foram feitos com diversos materiais e via-se que a tensão era proporcional, ela aumentava com o peso atômico do material. Então, nas conclusões, nós dizemos isso aqui é uma evidência que temos spin pumping, mas nós não conseguimos entender como é que a corrente de spin virava tensão elétrica. Faltou um pouco mais de inteligência, de trabalho, porque nós não conhecíamos o trabalho do Hirsch. O trabalho do Spin Hall era um trabalho teórico, especulativo, nós não conhecíamos ele. E a explicação é, então, baseada, o trabalho do Hirsch não tem detalhes sobre isso daqui, mas é fácil entender a partir dele. Se, em vez de ter uma corrente elétrica, se eu tiver uma corrente de spin, olha o que vai acontecer. A corrente de spin é feita por elétrons com spin para cima e para baixo em sentido oposto, agora eles vão se defletir no mesmo sentido, porque os spins são opostos, e o momento angular orbital são opostos. E isso gera, então, uma tensão elétrica. Ou seja, uma corrente de spin gera uma tensão elétrica. Isso é chamado o efeito spin Hall inverso. Foi um grupo japonês que deu esse nome, 2 anos depois nós temos evidenciado o efeito. Esse efeito spin Hall passou a ser muito estudado, existem artigos de revisões muito bons. Tem aqui um artigo do Axel Hoffman, que era do Argonne, agora ele é da Universidade de Michigan. Tem aqui um artigo de um time grande, liderado pelo Jairo Silva, de efeitos spin Hall, publicado no Journal Reviews of Modern Physics, de 2015. Existe outro fenômeno, o efeito Seebeck de spin. O mesmo grupo japonês que explicou aquele efeito que eu falei, fez um experimento em que eles pegaram uma plaquinha de permalloy, de espessura nanométrica, aplicaram um gradiente de temperatura e viram que aparecia uma tensão elétrica nesse filme de platina e também nesse outro filme de platina. A explicação é que o gradiente de temperatura cria uma corrente de spin, JS. Lembre que o efeito Seebeck é um efeito no qual o gradiente de temperatura cria uma corrente elétrica. Aqui ele cria uma corrente de spin, por isso foi chamado de spin Seebeck. Uma corrente de calor cria uma corrente de spin. E esse grupo japonês também descobriu que era possível ter efeitos de spintrônica com um material isolante muito importante, com o qual eu e Nissin Zaguri, que acho que não está aí, trabalhamos há 50 anos. O granada de ferro Yttrium Iron Garnet é um material que tem uma estrutura complicada, mas tem uma ressonância, ele tem uma ressonância magnética, com perda magnética muito pequena, as menores conhecidas. Eles foram usados, então, nos anos 70, para estudar a onda de spin, foi quando eu iniciei trabalhando nisso. Foi usado depois para estudar caos, condensação de Bose-Einstein de Magnus. Atualmente, ele é um material para o que nós chamamos de spintrônica de isolantes. E ele também tem algumas aplicações comerciais, não vou poder falar deles. Então, o que os japoneses descobriram é o seguinte: se você pegar um filme de Yale, aplicar uma diferença de temperatura entre as duas faces do filme, e puser uma tira de platina aqui, aparece uma tensão nessa tira de platina. A explicação, então, é essa. O gradiente de temperatura cria uma corrente de spin,
essa corrente de spin na platina é transformada em corrente de carga, essa corrente de carga é medida na extremidade. Esse é um efeito também bastante robusto, sobre o qual eu vou falar, e vou falar minimamente sobre a teoria. Como é que eu posso ter uma corrente de spin no isolante magnético? O mecanismo é bem diferente do mecanismo do metal, que a gente tem movimento elétrico. No isolante, nós não temos movimento de elétrico, mas nós temos onda de spin. E uma onda de spin, está aqui ilustrada, ela transporta corrente de spin. A densidade de corrente de spin transportada por uma corrente de spin é dada pela expressão H cortado sobre o volume, o somatório em todos os mágnos envolvidos, o magno é o quanto da onda de spin, número de mágnos vezes velocidade de grupo. H cortado vezes a velocidade de grupo é a corrente de spin de um mágno. E se eu multiplico pelo número de mágnos, eu tenho, então, a corrente total. E o EIG é um material bastante estudado, bastante conhecido. Nós conhecemos a relação de dispersão do modo acústico e dos modos ópticos que tem em cima. E essa área do efeito spin-Siebeck atraiu muitas pessoas e gerou uma sub-área da spintrônica, que é conhecida como Spin Caloritronics. Tem artigo de revisão do Nature Materials, já antigo agora, de 2012. Pois bem, logo que esse experimento foi feito, apareceu uma explicação para ele, e nós entramos nessa área uns 2 anos depois, e não concordamos com a explicação, e nós acabamos dando a explicação que hoje é conhecida como a correta. Vou falar bem rapidamente. Nós temos aqui uma camada ferromagnética, do IEG, aqui uma camada metálica, com átomo em contato. A corrente de spin chega no material metálico, produz uma tensão, e o desafio, então, é calcular a corrente de spin produzida por mágnons pelo gradiente de temperatura. E nós fazemos isso exprimindo a corrente de spin em função dos mágnons fora do equilíbrio. Usamos a equação de Boltzmann para calcular a corrente de spin, e com a equação de Boltzmann nós temos uma expressão para ela. A corrente de spin aqui é transportada para a camada metálica, pelo spin pumping, e nós chegamos então a uma expressão. A tensão é proporcional à resistência da camada, constantes universais, e essa expressão simples, o comprimento de difusão no material e a corrente de spin, que nós podemos calcular. E isso aqui é uma medida experimental da variação da tensão medida em função da temperatura, e está aqui a nossa curva teórica colocada em cima deles. Esse paper, então, de 2014, é um dos papers mais citados que eu tenho, e ele é reconhecido hoje como a explicação do efeito spin-Siebeck em isolante. Agora, o resultado mais recente, eu tenho 15 minutos pelas minhas contas. É isso, João? Comecei 3h05, tem 15 minutos, estourando. Não, fica tranquilo. Mas... Vou falar de forma telegráfica de resultado mais recente. Começando, então, aqui, por conversão de corrente de carga em sistemas 2-dimensionais. Antes, vou mostrar, então, o experimento rapidamente. Falei que o IEG é usado para experimentos. Tem aqui uma curva de FMR de IEG, e aqui, quando você bota a platina em cima, a largura de linha aumenta pelo efeito spin pump. E aí nós fazemos medidas de spin pumping com IEG platina. Isso aqui é a tensão medida. Veja que é uma tensão grande. Não é preciso nenhuma sofisticação para fazer essa medida. É só pegar os 2 contatos, ligar os contatos, 2 fios de cobre e levar para um nanovoltímetro. Sem nenhuma complicação.
Quando o campo magnético está num sentido, o sinal é positivo. Quando o campo está perpendicular, o sinal é nulo, porque a corrente é proporcional a sigma vetor J. E quando ele está no sentido oposto, o sinal é negativo, porque a polarização é inversa. Pois bem, vou mostrar então o resultado do sistema 2D. O sistema 2D passaram a ser investigados nos últimos anos. Tem alguns artigos de revisão. Esse é desse time aí, Manchon é francês, mas que trabalha na Arábia Saudita. Novas perspectivas com o acoplamento spin-órbita-Rashba. Este aqui é um artigo do grupo do FERT, que foi o artigo que mostrou o maior efeito em 2 dimensões visto até hoje, que era um isolante topológico. Esse aqui é um artigo de revisão do FERT e companheiros de 2016, em que eles, então, falam em efeitos emergentes devido ao acoplamento nas faces na interface. O efeito Rashba, Belita conhece bem, alguns de vocês aí, ele é um efeito que ocorre devido a uma quebra de simetria na superfície ou interface. Isso aqui é o hamiltoniano de um sistema de elétrons em 2 dimensões, aqui a curva de energia. Se nós tivermos uma quebra de simetria na interface, nós vamos ter aí um efeito spin-órbita, dado por essa expressão, e nós vamos ter uma separação dessas bandas. E em 3 dimensões, nós temos essa figura que está aí, 3 dimensões em que eu tenho aqui energia, e aqui 2 dimensões para vetor de onda, nós podemos escrever a energia de Rashba, que vem daqui, nessa expressão. Vejam que quando eu tenho alguma coisa multiplicando escalarmente o sigma, que é a magnitação, o momento magnético, essa alguma coisa se comporta como um campo magnético. Então, isso aqui é chamado campo magnético de Rashba. Então, num sistema em 2 dimensões, com interface ou com uma superfície, existe o que nós chamamos spin momentum locking, ou seja, elétrons com... Desculpa. Elétrons com momento positivo, com spin, com esse spin no sentido, eles vão ter um spin travado no sentido. E no outro vão ter o spin travado no sentido, isso aqui chama, estamos aqui com o círculo de Fermi, isso chama spin momento lock. Esse um efeito importante que foi previsto na Rússia também, há muito tempo atrás, que é exatamente o fato de que uma corrente de carga com o efeito Rashba, ela produz uma polarização de spin. Isso pode ser visto aqui. Se nós não tivermos polarização de spin, a corrente elétrica é nula, porque eu tenho elétrons com momento positivo em número igual aos elétrons com momento negativo. Se eu tiver se eu induzir, se eu passar uma corrente elétrica num sistema como esse, eu vou deslocar o círculo de Fermi e com isso eu vou ter uma polarização de spin resultante. Esse, então, é o chamado efeito Edelstein, ou Edelstein-Rashba, e o efeito inverso é o efeito inverso Edelstein-Rashba. Tem gente que usa apenas a expressão Edelstein, tem gente que usa Edelstein-Rashba. E ele diz simplesmente que no material em 2 dimensões existe uma corrente de superfície de carga proporcional à corrente de spin, e o coeficiente de proporcionalidade é uma medida desse efeito. Quem botou essa expressão a primeira vez foi Fert, e ele chamou de parâmetro IE. E esse parâmetro IE é proporcional ao parâmetro de Rashba e tempo de relaxação. Nós fizemos experimentos, então, com IEG e com grafeno. Com IEG
Joaquim Mendes, sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, pegou uma camada, pegou um filme de Yale, levou para a Universidade Federal de Minas Gerais, onde eles têm tecnologia de grafeno, e lá eles puseram um filme de grafeno em cima do Yale. Aí nós, aqui trouxe para Recife, e aqui nós fizemos um experimento de spin pumping. E aparece, então, no grafeno, um sinal enorme, 40 microvolts quando o campo está no sentido, menos 40 no sentido oposto e 0 quando não está. E a explicação que nós demos foi exatamente baseada no efeito Rashba-Edelstein. Não vou ter tempo de explicar, está muito curto. Essa apresentação, quem tiver interesse, eu mando ela em PDF, eu posso botar no Dropbox e mandar o link por e-mail. E publicamos, então, esse paper em 2015 e agora, em 2019, um paper até mais detalhado. O Joaquim Mendes fez o mestrado aqui em Recife e fez doutorado aí na UFRJ, e eu ia verificar com quem fez doutorado, mas não esqueci de fazer isso. Alguns de vocês devem saber com quem Joaquim trabalhou. Alguém sabe? Joaquim terminou o doutorado aí em 2014, mais ou menos, e veio fazer o pós-doutorado aqui. Hoje, ele é professor da Universidade Federal de Viçosa, muito ativo, especialista em se virar, em colaborar com as pessoas para fazer materiais diferentes. Então, em colaboração com o grupo do MIT, ele fez esse isolante topológico em cima de permalloy, fazemos experimentos do mesmo tipo e aí medimos o efeito Rashba-Edelstein em permalloy. Isso aqui é assunto de outro paper recente, e acho que é o último que eu vou mostrar disso aí, em selenete, em sulfeto de molibdênio, que é um material bidimensional, semicondutor, também bastante utilizado. Fazemos experimento da mesma maneira. Veja que a gente tem um sinal aqui de 150 microvolts, e medimos, então, o parâmetro Edelstein, muito grande. Isso aí também deu uma publicação. Sobre a magnônica, muito rapidamente, o magnon é um ponto da onda de spin, e esse nome magnônica surgiu nos últimos poucos anos, relativamente, 10 anos. O nome fotônica já é um nome mais antigo, mas estudos de onda de spin são feitos desde a década de 60, como eu falei. Mais recentemente, as pessoas começaram, a partir do uso do Yale em spintrônica, as pessoas começaram a fazer. O Yale foi redescoberto. Então, nós temos esse experimento publicado em 2017, desse grupo japonês, liderado aqui por Nakamura, em que eles têm uma cavidade de micro-ondas, e que aqui tem uma esferinha de Yale, e aqui tem um qubit, feita por junções Josephson. A micro-ondas excita a ressonância ferromagnética e a radiação, então, é detetada pelo qubit. E eles fizeram uma coisa que ressuscitou um paper que eu fiz com o Nissin Zaguri, que eu fiz com o Nissin Zaguri, mas o Nissin Zaguri fez comigo, há 50 anos. O experimento é feito em temperatura de 1000 Kelvin, mas ele consegue detectar magno, porque a fotônica surgiu muito antes da magnônica, porque é fácil, né, Luiz Davidovich, ver um efeito quantum e fótons. E em onda de spin é muito difícil, porque o número de magnos é muito grande, a frequência que eles aparecem é baixa. Mas eles fizeram esse experimento, em que, sem bombeamento do micro-ondas, a distribuição que eles medem é uma distribuição gaussiana. E quando eles conseguem bombear com micro-ondas para ter um magnon, eles têm, então, uma curva, que é uma função de Poisson,
aqui uma função de Poisson com o número de magnos maior, aqui com 1, com 2, com 3 magnos. Isso, então, é um efeito recente e é a primeira demonstração de que a distribuição de magnos, um número muito pequeno, e excitado coerentemente, porque eles são excitados coerentemente. A excitação é feita por micro-ondas e a detecção é feita por qubits. Então, a primeira detecção de estados coerentes de magnos. Estados coerentes de magnos, eu estudei com o Nissim Zaguri há quase 50 anos. Rapidamente aqui, vou ter que pular isso, eu acho. Eu vou ter que pular isso. O tempo cortou muito. As ondas de spin também se acoplam com fônons. Há 50 anos eu fiz trabalhos de acoplamento de magno com fônons. E sabemos, há 90 anos, que o fóton pode ter spin. Vocês aí estudam com isso? O fóton pode ter spin porque se eu excitar um fóton circularmente polarizado, ele tem spin, dependendo da polarização, ele tem um sentido ou tem outro. E magno também pode ter spin. Vou ter que pular isso aqui. Pois bem, nós fizemos recentemente experimentos com propagação de onda de spin, em que excitamos uma onda de spin por uma anteninha de micro-ondas, ela propaga um filmezinho desse material, do IEG, que tem uma perda magnética muito baixa, detectamos do outro lado e podemos, então, fazer experimentos de diversas maneiras diferentes e fizemos, então, um experimento do seguinte tipo, de acoplamento entre magnos e fônons. E aí, essa figura mostra o seguinte, a relação de dispersão de magnos é essa figura que está aqui. A relação de dispersão de fônons é essa linha reta. Na região em que eles cruzam, devido à interação entre magnos e fônons, a interação magnetolástica, há uma repulsão entre as duas curvas. E aí, então, nós temos aqui a possibilidade de uma excitação produzida aqui, que tem um caráter de magno, se eu conseguir um mecanismo pelo qual ela se movimenta nessa curva de dispersão, se ela vier para cá, ela vai virar um fônon. Do mesmo modo, se eu tiver um fônon aqui, ela vai virar um magno. Eu e Berita fizemos algumas contas sobre isso em materiais unidimensionais há não sei quanto tempo, Berita, já perdi as contas. Quanto tempo, Berita? Não posso dizer. Uns 5 anos. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Pois bem, então, pode acontecer então o seguinte, se eu excito um magno e se ele fica nesse ramo de cima, porque essa excitação é ortogonal a essa excitação. Ele vai virar um fônon. E nós fizemos, então, experimentos recentes para demonstrar isso e usamos para isso um filme de Higgs magnetizado numa direção e a propagação é estudada no sentido perpendicular. E aí nós aplicamos um campo não uniforme criado por 2 ímãs permanentes, além de um campo estático. E aí, com isso, o campo magnético no filme de Higgs, ele tem essa forma. Então, se a gente excita uma onda de spin nessa posição, ele vai propagar, e à medida que ele propaga, a relação de dispersão, a frequência diminui, porque o campo aqui é menor. E com isso a gente consegue fazer
o Magnum se transformar num fono. É uma conversão Magnum-fono. Mercedes está envolvida no desafio que nós temos agora de conseguir fazer um material com um transdutor piezoelétrico. Ela está tentando fazer isso com o colega do CDPF, com o João Silver, que está aí também, com o Luiz Sampaio, de fazer um transdutor piezoelétrico para detectar o fono. Até o momento, nós não temos a forma de detectar o fono. A gente cita o Magnum e tem que detectar o Magnum mesmo. Mas o fato é que o fono vira Magnum de novo, mas nós conseguimos ver isso aqui em Recife, fazendo espalhamento de luz. No experimento de espalhamento inelástico de luz, a luz de um laser é focalizada numa amostra, a amostra é um fio de Yale, sobre um campo não uniforme, excitada por uma anteninha, por um campo de micro-ondas, e nós, então, analisamos o espectro da luz espalhada por um interferômetro Fabry-Perot. Nós vemos, então, um sinal de um lado do sinal do laser e outro do outro lado, que corresponde ao espalhamento de Stokes, espalhamento anti-Stokes. Está aí um desenho, um ímã, a amostra aqui colocada, e nós, então, examinamos a luz refletida e o que nós medimos, então, veja que nós estamos trabalhando com frequência de alguns gigahertz. Nós medimos o pico Stokes e o pico anti-Stokes. E o que nós fizemos, então, foi fazer essa medida variando o campo magnético, variando o ângulo, e temos, então, esse resultado. O gráfico que nós fazemos é do vetor de onda, do módulo do vetor de onda, em função do campo estático aplicado. Nós excitamos o Magnum. Só que o Magnum propaga ao longo de um campo não uniforme. Mas se eu ponho o laser para detectar o sinal numa posição da fita que está aqui, eu vejo o Magnum. Aqui o Magnum já está, aqui eu vario o campo magnético, e aqui eu vario mais. Então, enquanto isso aqui é um Magnum, isto aqui é uma mistura de um Magnum com fono, isto aqui é um fono. O que Mercedes, João e Sampaio estão fazendo aí, tentando fazer um transdutor piezoelétrico para detectar isso aqui como fono, porque você detecta fono pelo transdutor piezoelétrico. Mas aqui nós sabemos que é o fono pela relação de dispersão dele, que é muito diferente do Magnum. E o que nós fizemos, então, no experimento, foi detectar a polarização da luz espalhada. E a polarização, fazemos isso variando o ângulo do analisador. Uma excitação aqui, ela tem polarização circular, que está aqui. Se eu agora... Está aqui a figura. Se agora eu vou para essa posição, eu vario o campo magnético, e eu também vejo que o fono é circularmente polarizado. A luz espalhada por fônons é circularmente polarizada. Isso significa, então, que esse fônon tem spin. Nós verificamos, nós confirmamos a polarização circular usando uma plaquinha de quarto de onda ali, e que nós, nessa posição, veja, quando você bota a placa de quarto de onda, ela vai transformar a luz circularmente polarizada em luz linearmente polarizada. E aí, então, voltando aqui nós temos Magnum. Se eu transformo a luz circulante polarizada em linearmente polarizada,
não passa nada, porque eu tenho um analisador lá na saída. Se eu venho para aqui, eu faço a mesma coisa com o fono e eu também vejo isso, ou seja, o fono também é circularmente polarizado. Ou seja, é possível gerar fono circularmente polarizado e o fono circularmente polarizado, ele tem spin, e nós, então, conseguimos publicar isso aí no Nature Physics. Só fizemos o último experimento porque o referido disse, não, vocês não estão provando nada, a luz pode ser não polarizada, vocês têm que fazer o experimento assim, nós fizemos e publicamos esse artigo para satisfação nossa. Eu vou apenas dar uma breve informação sobre espintrônica antiferromagnética, porque não posso deixar de falar sobre a colaboração com Mercedes e com Vitória, que estão aqui. Existe uma área, também mais recente, de espintrônica antiferromagnética, que tem vários atrativos, porque os materiais antiferromagnéticos que passaram a ser usados, exatamente por conta da espintrônica, o material antiferromagnético, como sabem, teve seu entendimento muito avançado por Néel. E Néel disse que era um material muito interessante sem aplicação, só que as aplicações apareceram exatamente com a espintrônica. Existem 2 artigos recentes de revisão de espintrônica antiferromagnética, aliás, 2 não mais, esse último é do ano passado, e Vitória Bartem, que está aqui conosco, e Givor descobriram há alguns anos esse material importante. Ouro-manganês, manganês 2-ouro, que era um material que achava-se que era paramagnético, porque não se via a transição dele, até que cálculos teóricos mostraram que ele devia ser um material antiferromagnético, e eles, então, conseguiram sintetizar, demonstraram que ele era ferromagnético, com uma temperatura de Néel bem acima de 1000 Kelvin. Ora, bem acima de 1000 Kelvin, quase tudo no laboratório já derreteu. Por isso que as pessoas não faziam experiência. Mas esse paper de Vitória e dos companheiros mostrou que ele era um material antiferromagnético. E aí, então, aqui em Recife, nós fizemos experimentos. Nós tivemos um evento aqui em que Dominique e Vitória vieram, fizemos um seminário de um dia, começamos a trabalhar com esse material. Nós fizemos, então, um experimento de spin pumping, em que o material utilizado aqui é esse material antiferromagnético, manganês 2-ouro, e nós detectamos um sinal devido ao efeito de conversão de corrente de spin em corrente de carga. Fizemos, mais recentemente, um trabalho também com óxido de níquel, que é um antiferromagnético a temperatura ambiente. E também, então, terminando, essa área que nós trabalhamos há mais ou menos 15 anos, é uma área muito rica, em que nós podemos ter conversão de corrente de carga em corrente de spin e vice-versa, através de efeitos diferentes. Conversão de corrente de carga em corrente de calor já é conhecida, a termoliticidade, mas nós passamos a ter conversão de corrente de spin, corrente de calor, uma área que chama spin calor eletrônico. Essa área tem aberto novas fronteiras, temos um número de trabalhos publicados, citações aumentando a cada tempo, e eu termino com um comercial
de meu livro que está saindo nas próximas semanas. Esse livro, eu confesso a vocês que talvez se não fosse o atual governo genocida, ele não existisse. Porque quando esse sujeito, que eu não gosto de falar o nome dele, foi eleito em novembro de 2018, eu fiquei tão transtornado que eu pensei, eu preciso de alguma coisa para me atrair mais. Aí resolvi fazer uma coisa que eu já tinha pensado em fazer, mas não tinha tempo nunca. Eu escrevi um livro que está sendo... Eu já verifiquei a segunda prova dele. No mês de julho, então, ele deve ser finalmente publicado pela Springer, e que me deu muito orgulho, que acabou ficando bastante bom, e que eu agradeço a Nissin Zaguri, que eu acho que não está aí, que foi a pessoa com quem eu comecei a trabalhar nessa área muito rica. Temos aqui, então, uma foto antiga. A foto foi batida no dia que a Mercedes não estava aqui, porque a nossa interação com a Mercedes foi muito boa, muito produtiva, mas ela não foi contínua, ela vinha, ficava, voltava. Mas tem aqui pessoas muito importantes para o trabalho que eu tenho feito, que eu quero mencionar. Roberto Rodrigues Soares é um cubano, radicado no Chile, professor da Universidade Católica do Chile. Fernando Machado, que está aqui, conhecido de muitos de vocês. Antônio Azevedo, que está aqui, meu companheiro. E Joaquim Mendes, que eu mencionei, que fez o doutorado, fez o mestrado aqui em Pernambuco, o doutorado aí na UFRJ, e fez um pós-doutorado aqui. Isso aqui é uma foto já conhecida de vocês, onde o Capibaribe encontra com o Beberibe, eles formam o Oceano Atlântico. Muito obrigado pela atenção de vocês e desculpe ter passado aí um pouco do tempo. Muito obrigado, professor Sérgio Rezende, pelo colóquio inspirador, como sempre. Se nós não estivéssemos no Zoom, certamente teríamos muitas palmas, mas considere aí as palmas virtuais aí que certamente estão surgindo. Bom, agora vamos ter um momento para algumas perguntas. Eu sugiro que as pessoas peçam para falar ali, clicando nos participantes, e vai aparecer uma listinha, vai aparecer ali, levanta a mão, né? E aí para a gente organizar um pouquinho. Quem não achar isso, manda um recadinho aqui no chat. Quem não achar o chat, fala que a gente põe numa ordem, não tem problema. Então, vamos começar com a primeira pergunta da professora Belita. Belita está muda. Sérgio, muito bom seu colóquio. Na verdade, eu acho que a gente fez aquele trabalho há 40 anos, porque foi quando tinha nascido o José. Inclusive, você foi lá em casa para a gente escrever o paper. Não estava ainda há pouco. Então, tem 40 anos que a gente fez esse trabalho. Eu queria perguntar sobre espintrônica, propriamente. Quando ela surgiu, essa palavra e essa área, a ideia era que ia duplicar a capacidade de processamento dos dispositivos eletrônicos, porque você teria possibilidade de guardar a informação na corrente polarizada para cima, na corrente para baixo. Qual é o nível, a percentagem de polarização que se consegue atualmente? Naqueles materiais bidimensionais você consegue 100% de polarização? Tem materiais com 100% de polarização. Mas os materiais que são usados na gravação magnética, porque, veja, prometia-se que ele ia aumentar a capacidade de gravação. Isso realmente ocorreu pela diminuição do tamanho da cabeça de leitura. Foi a principal razão. A outra razão foi o desenvolvimento de materiais com ciclo de esterese intermediário para a gravação magnética, e que aí a gravação ela é feita num sentido ou no outro. E a gravação eficiente é feita no sentido perpendicular.
Então, a gravação, na verdade, é feita com um material que fica completamente polarizado, no sentido ou no outro. Sim, mas a corrente de eletrônica tem uma polarização, né? Tem a polarização. Qual é o percentual dessa polarização? O que é usado tipicamente é acima de 50%. Ah, é? Com facilidade, acima de 50%. Deixa eu ver se eu tinha outra pergunta. Agora tem outra mão aqui levantada, que eu imagino que seja um Marino. Marino. Tem um Marinho aqui. Deve ser um Marino. Pode falar. Está ouvindo? Estamos. Alô, Sérgio. Alô, Sérgio. Obrigado pelo colóquio fantástico. Marino, eu não lhe vi na tela inicial. Não cumprimentei, não lhe vi. Uma satisfação com você. Muito lindo o colóquio. Deixa eu te perguntar. Você, nesse caso, você está falando dos chips baseados no spin up e down. Mas tem uma classe de chips que estão falando que você alterna, você precisa de 2 estados. Então, você alterna entre o estado condutor e o estado isolante. Tem essa memória, chama-se, já tem CRAM. Você tem pode dizer algo sobre isso? Não, na verdade, a minha informação é muito telegráfica. Esses materiais são, como se diz, usados mais mesmo para gravação magnética. Certo. Como eu falei, a gravação magnética em hard disk foi a primeira que sofreu uma grande evolução com a diminuição da capacidade de gravação. Mas o desenvolvimento mais recente é de memórias aleatórias, de MRAM. E MRAM é que usa-se uma variedade de materiais e, como eu falei, a grande vantagem da memória RAM magnética é que ela é indelével. Você não precisa fazer o boot para desligar e o reboot para desligar o computador. Você fecha o computador, quando abre, ele está na mesma situação que estava. Então, essa memória MRAM é que é o desenvolvimento mais recente. Até há uns 5 anos atrás, tinha gente cética em relação a isso. Até que, de repente, começa a aparecer e é exatamente pela combinação de materiais. Muito bom. Obrigado. Alguma pergunta? Luiz, pode falar. Olá, Sérgio. Bom, obrigado pelo colóquio, fantástico, aprendi muito, né? E claro que a gente fica fazendo, eu fico fazendo assim, traduções, né, feito dicionário da sua área para a área que eu estou mais habituado, tá certo? Então, de fato, são 2 perguntas, uma meio talvez way off, né, mas é o seguinte: nessas correntes de spins, e mesmo quando se pensa na utilização de spintrônica em computação, né, eu não vi coerência aparecendo lá. Claro, você tem só 2 direções de spin, up and down. Claro, quando você fala de Magnum, você tem coerência, mas no sentido de superpor estados com diferentes números de spin, não é isso? Quando você quantiza isso, né? Mas coerência do spin mesmo, usar, enfim, spin rodado e usar a coerência para alguma utilização. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é o seguinte: quando você fala dessa transformação de magnons em fônons, isso quer dizer, até os gráficos são muito parecidos com os chamados estados vestidos, né? Da ótica quântica, da física atômica, né? Você tem, realmente, você vai de um estado para o outro, né? Então, é isso. Eu imagino que você tem, em geral, uma superposição dos dois, né? E nesses limites da curva, você vai ter o magnon ou o fônon. Está certo esse raciocínio? Sobre a primeira pergunta, como eu mostrei numa certa altura, os experimentos feitos para detectar efeito de 1 magno, 2 magnos, 3 magnos, foram feitos em temperatura de milikelvin e com potência de femtowatt. É muito difícil, porque os magnos estão em frequência de micro-ondas.
Então, é difícil você trabalhar com poucos mágnos, terrivelmente mais difícil do que trabalhar com poucos fótons. Então, os efeitos de poucos mágnos, eles são pouquíssimos estudados. Né? Não tem quase nada feito. Então, os exemplos que você mostrou, eu não tenho conhecimento de ter sido feito com mágnos. Tem um ou outro trabalho teórico, mas experimento mesmo não tem. Sobre a interação de mágno e fono, longe as relações de dispersão se cruzam, né? E, na verdade, em EIG, a separação é pequena. Então, não é preciso estar muito longe do cruzamento para você ter um mágno puro e um fono puro. Só quando você passa no cruzamento é que você tem realmente uma interação forte. Então, também não tem muitos experimentos feitos com excitações que sejam mistas. Não tem. Como eu falei, estudos feitos com mágnos e fonos remontam a 40 anos atrás, quando não se trabalhava com filmes. Trabalhava com cilindros ou com plaquinhas, em que o campo magnético interno, o campo estático, é naturalmente não uniforme. Você, para converter o mágno no fono, tem que fazer uma variação no campo, ou no espaço ou no tempo. A minha tese de doutorado, já tem alguns anos, ela foi feita variando no tempo. Eu excitava o mágno, pacote de onda de spin, num bastãozinho de Higgs, e enquanto ele propagava, eu pulsava o campo magnético no tempo. E detetava um fono. Eu fiz experimento de excitar o mágno, detetar um fono com um transdutor piezoelétrico. Então, o experimento que nós estamos fazendo com Mercedes, com o João, agora tem esse desafio de fazer o transdutor piezoelétrico com filme fino. Nós não conseguimos fazer ainda. Não, eles é que estão tentando, eu estou aqui por cima. Aliás, só uma coisa. Eu me referi ao João aí, que eu vi o nome Sinner, mas quem está aí é Elis. Elis, eu pensei, como eu vi muito rapidamente, são muitos nomes, muitas faces, eu pensei que era o João, mas é você. Prazer em vê-lo aí. Estamos os dois aqui. Então ele está também. Eu acho que eu tinha visto o nome dele. Sim, estou aqui também, Sérgio. Então está aí. Bom, então, Marcelo. Marcelo, pode falar. Estão me vendo? Sérgio, obrigado pelo colóquio. Assim, nesse ambiente virtual aqui, a gente é ótimo a gente ver um monte de cara conhecida e a gente tomar contato, mesmo virtualmente, com um herói nacional, na minha opinião. Sua contribuição para a ciência brasileira, tanto para a física, né? Para a ciência feita ali na mão, mas também para a ciência no sentido amplo, né? como ministro, e também a atuação agora na Covid, é ótima. E eu também queria aproveitar para dizer que o seu colóquio ainda me ajudou a reforçar um outro herói que eu tenho científico, que é o Nissim, entendeu? Ficar ouvindo você falar do Nissim também me reforça na cabeça outra figura heróica para mim, que é o Nissim. É um sujeito que, enfim, tem aqui o meu norte, eu tento apontar na direção do Nissim para ver se acerta, entendeu? Então, a minha pergunta vai um pouco na direção da Luiz, que é a seguinte: em ótica quântica tem uma outra forma da gente observar a presença de excitações, que é uma forma um pouquinho indireta, mas que também ajuda, que é quando a interação entre o campo que a gente quer observar e o nosso campo de prova está no que a gente chama de regime dispersivo, ela é não ressonante, de modo que a presença de uma excitação no campo
que a gente quer observar, modifica a linha de ressonância do campo de prova. Esse efeito é um efeito menor do que o ressonante, por um lado, mas, por outro lado, a vantagem que ele tem é que a gente pode aumentar o campo de prova para magnificar esse efeito. Então, a gente pode ver um shift na linha. Por exemplo, a gente pode excitar o campo de prova e ver esse shift na linha. Então, a minha pergunta é se existe alguma forma de observar esses magnons e eventualmente os fônons também, fazendo uma interação dispersiva entre o campo de prova, que é o micro-ondas, o qubit e o campo de micro-ondas, e o magnon ou fônon. Professor, antes do senhor responder, eu queria só anunciar que o Nissim está presente agora aqui no... Ótimo. Marcelo, eu não sei responder a sua pergunta, não estou lembrado de uma analogia clara aqui no magnetismo. Uma coisa que nós temos, eu pensei que você estava indo nessa direção, mas não é exatamente isso. Quando nós trabalhamos com multicamadas, a mais simples é uma tricamada, em que nós temos um material magnético aqui, uma camada não magnética, metálica e uma outra magnética, nós podemos ter um acoplamento entre elas. Ou seja, é possível ter um acoplamento entre o fenômeno magnético, a estação magnética, uma camada e outra, tendo entre eles uma camada não magnética, metálica. Isso é feito porque é um efeito quântico, né? É feito porque tem uma troca, o magno aqui excita o fóton vai para outra camada e interage com outra camada. Tá bom. Mais ou menos por aí, não sei exatamente análogo ao que você comentou. Vitória? Oi, Sérgio. Adorei sua apresentação aí, eu coloco, muito bom, super geral, muitas coisas que eu também não conhecia, me ajudaram a entender melhor. E eu agradeço também muito a homenagem que você fez do Dominique, muito bom. O que eu queria falar é o seguinte, é que você falou sobre o efeito Rashba e, ao mesmo tempo, também das medidas que se faz de voltagem que aparecem quando há uma descompensação. E eu lembrei do manganês do ouro, que ele realmente tem uma descompensação magnética, que ele tem um efeito Rashba. Tanto é que por isso que a gente consegue ver um processo de inversão nele com a passagem de uma corrente. Você teria sensibilidade para medir essa voltagem que pode aparecer dessa descompensação no seu experimento? Não sei, doutora. Acho que talvez não, porque realmente é um efeito muito pequeno. Nós trabalhamos, nesses efeitos que eu mencionei, nós trabalhamos com tensões relativamente grandes, né? Tensões de centenas de nanômetros, de nanovolts e microvolts. Então, essas descompensações que você comentou, que ocorrem somente na superfície, não é isso? Isso. Quer dizer, na verdade, no material, como ele tem essa descompensação, você acaba, quando você passa uma corrente, você vê, quer dizer, que aparece, devido à simetria magnética, você realmente tem uma polarização, e essa polarização é feita do efeito Rashba. E eu achei que, exatamente como você pode associar também uma diferença de potencial, mas realmente seria muito pequena. Talvez por técnicas, né, técnicas microscópicas, certamente dê para fazer, mas acho que pela corrente, acho que posso estar enganado, mas me parece um efeito muito pequeno. Ok. Muito obrigada mais uma vez e obrigado pelo excelente colóquio. Vamos falar com você, Vitória. Bem, então. Belita. Belita, tem que... É rápido.
primeiro, eu esqueci de dizer que gostei muito do seu colóquio, como sempre, das suas aulas, sempre apreciei. Mas eu queria perguntar sobre o spin to charge conversion. Quando você faz, porque o spin do elétron é um qubit natural, que tem 2 estados, para cima e para baixo. Então, você poderia pensar num qubit com um spin eletrônico. Mas a dificuldade de medir um spin é muito grande. Você tem sensibilidade para medir o spin de um elétron? Tem experimentos feitos com isso. Tem experimentos feitos com baixíssimas temperaturas. Não é uma área que eu tenho acompanhado muito de perto, não estou lembrado agora de quem, mas tem experimentos feitos há uns 2 ou 3 anos. Eu conheço, mas eu queria saber se você, no seu grupo, está aplicando isso. Não, a gente só faz coisa fácil, acredita? Só trabalhamos com coisas fáceis, raramente fazemos um trabalho em temperatura baixa. Porque Recife é mais quente. Não, acho que não. Então, parabéns aí. Obrigado pelo colóquio. Eu vi você e mais muitos amigos que eu não vejo há muito tempo. Terminou, Belita? Terminei. Tá. Então, vamos mais uma pergunta do Marino, e depois a gente, a não ser que haja mais outras perguntas, a gente encerra depois da pergunta do Marino. Tá? Marino. Sérgio, uma coisa que me ocorreu é o seguinte: valetrônica, que é uma coisa que surgiu aí com grafeno, esses materiais bidimensionais. Você pode nos dizer algo sobre isso? Que você sempre, quando você faz trabalhos teóricos sobre grafeno, sempre uma das justificativas que se usa é a valetrônica, que pode ser um grande instrumento. E o que você diz sobre isso? A turma é muito criativa em pensar em efeitos novos, e vários deles acabam se confirmando, e muito criativa em prometer aplicações. É uma forma de conseguir dinheiro, apoio, né? Mas com esse nome trônica, apareceram muitas outras nos últimos tempos, né? E a valetrônica usa exatamente o fato, né, de que materiais bidimensionais nós temos, então, essa estrutura de bandas, né, na forma de vale, e as pessoas fazem experimentos em que conseguem jogar um vale para o outro e tal, mas não é uma área que eu tenha estudado com detalhe, nem estou vendo, nem tenho acompanhado os experimentos. Mas é um nome que está aí. Tem muitos outros nomes, como vocês sabem bem. Obrigado, Sérgio. Gente, então, acho que está na hora de encerrar o colóquio. Foi um sucesso sobre vários aspectos. Nós tivemos quase a nossa capacidade do Zoom esgotada aqui por muito pouco. Nós temos direito a 100 participantes, tivemos no pico do colóquio 96 participantes. Então, acho que foi uma boa experiência, e vamos continuar. Daqui a 15 dias nós temos o nosso próximo colóquio, que é, por sinal, do nosso professor Marino, que vai nos falar aí, inclusive com o lançamento do livro. Diga. Eu vou pedir uma coisa. Porque quando o João me disse como é que ia aceitar, eu perguntei por que ele não anunciava na SBF para mais gente assistir. Aí ele explicou que tem um limite de 100 pessoas, então não pode anunciar para todo mundo. Mas como você tem o meu e-mail, eu vou pedir que você me bote na lista de anúncios. Eu não vou assistir. Com certeza. Mas eu gostaria de assistir. E como eu estou aqui longe, não tenho oportunidade de participar dos colóquios aí do Instituto de Física, com essas nossas facilidades agora, eu gostaria de participar de um ou outro. Então, vou lhe pedir de colóquios que
O Marina daqui a 15 dias, estarei lá. 15 dias, Só uma dúvida, João. Opa. Eu estava achando que era daqui a uma semana. É dia 4, por causa da... Perdão, gente, falei errado. Por causa do Corpus Christi. Então, daqui a uma semana. Obrigado, Marino, obrigado. Daqui a uma semana, então. Não tem feriado mais, não. Agora... Pois é. Mas, enfim, respeitamos as tradições da família brasileira. Gente, um abraço. Obrigado. Beijão, Vitória, Benito, Mercedes. Tchau. Feliz todo mundo aí. Tchau. Tchau, tchau. Até logo, Sérgio. Tchau. Tchau, tchau.